Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Daisy Costa e aqui nesse canal você aprende a fazer as suas roupinhas aí da sua casa com todas as técnicas de modelagem e costura que você precisa para arrasar no seu lookinho feito por você. Bom, e nesse vídeo o que eu trago para vocês? Novidade, porque novidade vocês gostam e eu também gosto de trazer, então nós temos aqui, ó, tcharam! Coisinhas novas, não, uma coisinha só. O que temos aqui, pessoal? Régua nova autoral! Em parceria com a Mundial Réguas, nós lançamos mais um projeto de régua para modelagem. E nesse caso aqui, não é bem uma régua para traçar modelagem, e sim uma régua para medidas. Aqui a gente tem esse projeto super bem desenvolvido pela Mundial Réguas, que compra todas as minhas ideias assim que eu tenho, né, para poder fazer as coisas facilitarem a vida de vocês na hora de desenvolver as nossas peças. Então, ó, tem aqui esse projeto que tem várias funcionalidades, tá? Ó, essa régua é bem versátil. Bom, a gente criou esse novo modelo de régua, gente, com um propósito bem específico. Mas acabou que no final das contas ela traz muitas outras possibilidades. Então, primeiramente eu pensei em algo que pudesse trazer mais facilidade na hora de tirar as medidas, principalmente aquelas que a gente tem costume de tirar no olhômetro. Então, toda vez que eu vou ensinar vocês a tirar medida de cava, por exemplo, é naquela coisa de olhar e ver mais ou menos quanto tem. E aí muita gente tem dificuldade nisso, então eu vejo que isso é bem frequente, bem comum em quem não tem prática na modelagem. E sim, ter um olhar onde você consegue identificar medidas, isso requer muito treino, muitos anos de experiência. Então é muito chato quando você está começando e você não consegue entender como, fica insegura se a medida está certa, e aí dificulta o seu desenvolvimento da modelagem. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês aqui, vou mostrar de que forma você pode estar utilizando essa régua. Essa referência aqui no site é a 1115. Como você pode estar utilizando essa régua aqui para poder fazer medida de cava, medida de alturas, tá? Para a gente poder melhorar aí ainda cada vez mais, deixar a nossa modelagem mais precisa. Vamos lá, minha modelo, pode se colocar a postos. Eu tenho aqui uma convidada para poder facilitar a vida da gente, né? Porque assim, eu poderia tirar no manequim, né? Fazer a demonstração toda no manequim. Mas eu sei que vocês iam falar assim, poxa, mas o manequim não tem braço. Ou então, sei lá, o manequim tem medidas que não são reais. Tem muita gente que fala isso. Então, temos aqui uma pessoa real. Bom, para quem não conhece, essa é minha filha Júlia. Júlia Blanc também tem um canal no YouTube. Vocês podem lá visitar, tá aqui na descrição do vídeo. Bom, olha, primeira função principal dessa régua é a medida de cava, tá? Então, olha só, ela tem essa parte aqui que ela tem essa base fixa, que ó, tem um limitante aqui, e a régua não passa. Aqui a gente consegue um ângulo de 90 graus, tá vendo? E essa parte aqui, ela tem vários ângulos que a gente consegue até virar pro outro lado da régua, ó. Então, o que a gente vai fazer para medir a cava aqui? Normalmente, o que eu faço? Ó, eu peço sempre para vocês medirem a cava esticando o braço, medir aqui a circunferência da articulação e olhar aqui mais ou menos o que tem de medida. Tá vendo? Ó, com 2 dedinhos aqui embaixo, a gente tem uma medida de base de cava para uma base que dá certo. Eu uso até hoje, dá super certo. Mas tem muita gente que tem dificuldade, fala, ai, quanto de folga? Será que aqui tá bom? Será que tem que ser bem apertado? E aí no olhômetro fica com dificuldade. Então a gente desenvolveu esse projeto aqui para sanar essa dificuldade. Então você pode ficar com o braço bem baixinho. O que a gente tem que ter em mente aqui? Na hora de tirar as medidas, vira assim de ladinho, Júlia. Essa blusa que ela tá excelente, a gente nem combinou, mas ela é excelente. Por quê? Porque o final da cava da blusa dela dá pra gente poder visualizar algo interessante e que é importante você entender. A medida de cava, ela vem acima da linha do busto. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui acima da linha do busto é a medida da sua cava. É a sua altura de cava para a base. Não quer dizer que você vai fazer uma blusa com essa medida de cava, porque ela vai ficar apertada, tá bom? A não ser que seja uma malha bem coladinha, assim, malha sempre democrática, né? Mas falando de modelagem, de conforto, tecido plano e tudo mais, até mesmo, gente, na malha, a gente precisa pensar no conforto. Por exemplo, essa aqui é uma muscle tee que eu fiz aqui pro canal, tem essa modelagem, essa aula completa aqui no canal, e ela tem folga aqui, olha. Então tá vendo aqui, ó, ela tem folga, ela não é uma cava de base, ela é uma cava que foi alterada para deixar conforto.
Então, como que você vai usar essa régua aqui? Régua de cava, Daisy Costa para Mundial Réguas, referência 1115. Olha, você vai ficar de ladinho assim para poder o pessoal ver direitinho. Essa parte reta aqui vai ficar no ombro, tá? Nessa parte do final do ombro, aqui na queda mesmo, não é aqui em cima nem no meio não, porque senão a régua vai ficar inclinada. Então você apoia aqui no final do ombro e essa parte aqui que é móvel, você vai mexer até chegar na linha da cava. Tá vendo aqui, ó? Porque aqui na régua eu tenho a minha numeração vindo aqui, olha, de baixo para cima. Então eu tenho aqui do 1 até o 29,30, aqui em cima. Então, conforme eu vou subindo aqui, ó, eu vou conseguindo ver a altura da minha cava. Então, ó, eu vou vir aqui, apoiar a minha régua no ombro e, ó, eu vou ter o cuidado de deixar ela em ângulo reto aqui embaixo. Como que eu faço isso? Aqui embaixo tem várias marcações aqui, olha, de eixo, de angulações. Então, tá vendo essa marcação aqui, ó, retinha? Eu consigo botar ela alinhada com essa linha aqui. Então, ó, e essa marcação aqui com essa marcação aqui de cima. Então, quando eu giro e alinho essas duas marcações, eu tô com um ângulo reto de 90 graus aqui. Tá vendo aqui, ó? Opa, peraí. Tá vendo aqui, ó? Tá 90 graus. Então, por aqui você consegue fazer com que a sua régua não fique inclinada e você consiga a marcação certinha. Então, você encaixa aqui no braço, apoia a parte de cima, tá? Então, você não vai encaixar assim, você vai encaixar aqui. Essa parte da régua você vai encaixar aqui na pele da pessoa, aqui na parte do costado, da omoplata. Então, ó, e aí eu venho caminhando até encontrar. Você pode até pedir para a pessoa estender um pouquinho o braço aqui na lateral. E aí você consegue, inclusive, ó, visualizar melhor, né? Se está muito baixo, se está muito alto, né? Então, ó, vou fazer aqui. Vou vir até a linha acima do ombro. Essa parte aqui da régua, se você observar, ela fica bem no centro do busto, bem no ápice do busto mesmo, no mamilo aqui, ó, nessa linha. Então, você consegue conferir se a régua está na posição certa de diversos ângulos. Então, eu venho aqui. Cheguei aqui nessa linha, eu já tenho a altura de cava ideal para ela. Então, ela tem aqui, ó, 15 centímetros de cava. Ó, parou aqui no 15. Essa altura de cava é 15. 15 centímetros é a altura que eu vou ter desse ponto mais alto, desse ponto mais baixo do ombro. E aí, como que eu vou determinar essa queda de ombro? Eu vou mostrar aqui agora quanto que ela tem de queda de ombro para eu conseguir traçar a base na medida dela. Então, ó, eu vou apoiar essa parte reta da régua, certo? Essa parte que tem a travinha aqui em cima, eu vou apoiar aqui no ombro. Na parte aqui, ó, na quedinha do pescoço, início do ombro. Aqui a gente já consegue ver que tem a diferença, né? É a tal da queda do ombro, que eu sempre falo pra vocês que a gente tem que ter e que não altera na medida de cava, porque é anatomia. Tá vendo que o nosso ombro, anatomicamente, ele cai. Então, a gente tem que dar essa queda aqui. Essa parte aqui, que é móvel, eu vou caminhar com ela, subindo aqui, ó, até, ó, vou subir aqui, até a parte externa da régua encontrar, até a parte externa dela encontrar com essa base aqui. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Eu encontrei aqui, ó. Porque eu sei que cada um desses pontinhos aqui é 1 centímetro, então eu consigo contar. Então, eu apoiando aqui, retinho, eu posso contar aqui, 1, 2, 3,5 ela tem de queda. Inclusive, se nesse mesmo ângulo eu vim aqui com a fita métrica, e eu vou conseguir ver que ela tem exatamente 3,5 até da régua, da parte reta de cima, até chegar no ombro. Tá? Então é uma forma de você conferir a medida de queda de ombro e ter essa medida fixa. Porque eu tô sempre falando, medida de ombro, ela varia de 2 a 4 centímetros. Aí muita gente fica, ai, mas eu quero uma medida exata. Então você consegue esquadrar aqui e ver exatamente essa queda. Outra função dessa régua é você medir a separação de busto, tá? Então você colocando ela assim, ó, você consegue medir exatamente a separação de busto, tá? Por quê? Porque eu tenho essa régua reta aqui embaixo com as medidas. Se eu colocar na linha de busto que tem 1 centímetro, ao lado que tem essa parte aqui que mexe, que começa a 1 centímetro. Então eu boto bem alinhado aqui
no ponto mais alto do busto dela e venho trazendo essa outra ponta pra cá. Então, ó, eu coloco aqui o 1 no ápice do busto dela e com a outra parte da régua eu venho encontrando o outro ápice aqui, ó. Então ela tem 18 centímetros, porque aqui parou no 18. Tá vendo aqui, ó? 18. Então eu sei que a separação de busto dela é 18 centímetros e eu consigo calcular aqui pela metade e localizar a pence. Outra função dessa régua aqui, nessa mesma posição, é fazer a largura de decote. Então eu tenho aqui, ó, ela tem 11 centímetros de largura, então eu sei que eu posso usar metade disso aqui para poder traçar a base do pescoço dela. Então 11 dividido por 2, eu vou usar 5,5 de largura de decote para ela. Vamos lá para voltar aqui para a cava, que eu esqueci de um detalhe muito importante. Essa curva de cava, ela não serve somente para você calcular a altura da cava, mas também a largura. Então lembra que eu coloquei aqui, ó, e calculei aqui, ó. Estica o braço um pouquinho, filha. Ó, a altura de cava dela é de 15. Só que eu também posso calcular a largura da cava dela. Fica assim, ó. Então, ó, aqui eu tenho a altura. Então, eu já defini que ela tem 15 centímetros de altura de cava, certo? E a largura, como que você vai ver? Ó, como a régua ela tá encostada bem aqui atrás da omoplata dela, essa base aqui vai me dar a largura de cava, tá? Então, eu vou vir daqui, abaixa o braço, Júlia, por favor. Aí você vai prender a régua e eu vou conseguir olhar aqui, olha, nessa direção. Cadê a fita métrica? Se você olhar aqui, ó, nessa direção, você vai conseguir definir a largura total da cava. Então, eu tenho 13. Só que 13 é tudo, né? Envolvendo a largura da frente com a largura das costas. E aí, 13 dividido por 2. Eu preciso da metade dessa largura para traçar a cava. Frente, cava, costas. Sempre metade. Então, a minha largura de cava para ela vai ser o quê? 13 dividido por 2, que dá 6,5. Então, aqui você definindo o início da cava, você vai calcular metade dessa largura. Mas a função principal dessa régua aqui foi pensada, idealizada e projetada para medir a altura e a largura de cava. Porque quando a gente faz normalmente o molde base ou qualquer outro molde para desenvolver modelo, a gente calcula mais a altura e a largura da cava, ela acaba sendo a medida que sobra da soma do decote ombro, que sobrou ali embaixo a largurinha da cava. E você pode medir assim como eu mostrei para vocês, né? Alinhando aqui, encostando a sua reguinha aqui na omoplata e você alinhando a visão aqui, você consegue determinar a largura total da cava e na hora do molde você usa metade dele. Então, para poder a gente conferir e validar todas essas medidas, eu vou agora fazer o molde base para poder ela vestir e aí vocês vão ver o caimento. Então, no caso aqui, quando você for fazer a soma da medida de cava que você tirou, você tem que somar a medida de cava, no caso dela foi 15, mais a queda do ombro que você identificou. Eu identifiquei 3,5. Então, eu vou colocar 18,5 de cava. A largura da cava dela deu 13. Então, eu vou colocar metade. 13 dividido por 2. 6,5. Vem aqui. Aí, eu venho aqui, marco o ombro. Aqui eu coloquei a medida do decote dela, metade, né, do pescoço, que deu 11, eu botei 5,5. Para a altura do decote, eu coloquei 2 centímetros a mais do que essa largura aqui, então eu coloquei 7,5, que a largura do decote dela deu 11, dividido por 2, 5,5. Aí eu somei 2 aqui para baixo. Agora eu vou fazer a curva da cava. Tá vendo que ela não tá indo no final da lateral? A cintura dela é 70. 70 dividido por 4, 17,5. Vou colocar 2 de pence. Então, vai ser 19,5. Do meio, aqui ó, do meio pra fora. 19,5. E aí, eu vou ligar aqui. Certo? Bom, aí então, eu tenho agora que marcar a separação de busto dela, né? A gente viu que foi 18
Então, metade disso, 9. A altura de busto dela é 26. Então, aqui tá o ápice do busto. Meio da pence, eu determinei 2 centímetros de pence, vou jogar um para cada lado. E aí eu coloco aqui. Praticamente uma base, uma base sob medida, né? Bem simples, ok? Pronto, agora eu vou fazer costas. Vou colocar a mesma medida de 4ª parte de busto. Mesma altura de cintura, altura de blusa, quer dizer. Esse retângulo inicial aqui tá igual para frente e costas. Aí, ó, medida do pescoço, né, a largura que a gente viu, 5,5. Aqui eu vou deixar certinho, 5,5 para as costas, aqui na largura. A altura eu vou padronizo 3. O ombro eu fiquei aqui com 10,5. 10,5. Ok? Aí, ó, 3,5 aqui, a medida do ombro dela das costas. Eu vou diminuir pela metade essa queda aqui pra frente. Então, se eu tenho 3,5 nas costas, ó, 3,5, eu vou dividir por 2. Eu vou ter 1,75. Então, eu vou descer aqui, 1,5 mais um tiquinho. Antes do 2 um pouquinho. Aí eu venho aqui e faço isso. Continuo com 10,5 aqui, só pra garantir o meu ombro. A minha cava daqui pra baixo é 15, né? Abaixo da queda do ombro. Tá aqui. E aí eu tenho a mesma largura de cava. Aqui, ó, 6,5. Deixa eu só ajustar aqui, porque não esquadrou direito. Ó. 6,5 tá aqui. Um pouquinho mais pra dentro. Aqui. E tá certinho aqui, ó. E aí eu já faço a curvatura. Cintura, mesma coisa, eu vou colocar o que eu coloquei na frente, 19,5, do meio pra fora. E ligo aqui. Vou vir aqui agora e fazer o seguinte. Eu tenho que colocar também a minha pence, né? Então, eu vou colocar na mesma posição da frente. Os 9 de separação de busto. Vou vir aqui e marcar a altura de busto dela, 26. Só que nas costas eu subo 2 centímetros. 1, 2. Porque a pence de trás eu posso subir mais, porque no busto tem volume e nas costas não tem. Então, eu posso subir um pouquinho mais na pence das costas. Eu venho aqui e fecho. Aqui eu tenho um para cada lado. Aqui. Eu já vou colocar aqui 1 centímetro de margem para poder conseguir fechar atrás. E aí eu vou cortar essa base aqui com folga de costura na lateral e nos ombros para poder costurar e ela vestir. Então aqui é só base mesmo, tá? Só para ela vestir e ver que tá com as medidas estruturais dela certinhas. E aí eu posso ter essa base para fazer qualquer modelo para ela. Ah, deixa eu só conferir aqui uma coisa importante. Medida de lateral. Eu fiquei com 23,5 e aqui eu fiquei com 25. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar essas duas medidas, tá? Fiz o meu traçado. No final, eu tenho que igualar essas medidas. Então, ao invés de mexer na minha cava, ó, se eu pegar aqui, eu tenho 23,5 na frente. Se eu botar 23,5 aqui embaixo, eu vou ampliar a minha cava. E eu não quero mexer na estrutura base da minha cava, que eu quero que vocês vejam que dá certo. Então, eu vou aumentar o comprimento da frente, para ficar com 25, a mesma medida das costas. Ou então eu tiro nas costas aqui, no comprimento das costas. Eu acho que eu vou fazer isso, vai ser melhor. Vou tirar aqui, ó, 23,5 tá aqui. Então eu diminuo o comprimento aqui de trás para poder bater na lateral, certo? Bom, aqui, gente, eu não quero que vocês se preocupem no passo a passo do molde base. A intenção aqui não é ensinar molde base, nem modelagem. Eu tô demonstrando a funcionalidade, tá, da régua. Então não se apeguem ao passo a passo disso aqui não. Eu sei que tá rápido para algumas pessoas, mas tem aula de molde base aqui no canal, de blusa, de manga, de saia, de calça. Tá? Então é só pesquisar aí o termo que você precisa aprender, Daisy Costa do lado, você vai achar nas aulas.
Então não se apeguem ao passo a passo aqui não, tá? Eu tô só aplicando as medidas que eu medi com a régua no passo a passo do molde base. Pronto, frente e costas do molde da Júlia. Agora eu vou cortar no tecido. Aqui é algodão cru, tá? Uma telinha que a gente normalmente utiliza para fazer testes mesmo. No decote eu não preciso de folga, porque eu não vou fazer acabamento no decote. Eu só vou unir as peças. Então nem decote nem cava, eu quero a medida sequinha mesmo disso aqui. Eu vou unir nas laterais. Só, e ombro. Ó, terminei aqui de costurar, só unir ombros e laterais, tá? Deixa eu só fixar aqui, prender aqui nas costas. Aqui só fechando no alfinete para poder vocês verem como é que ficou. Isso aqui, gente, é medida de base estrutural, tá? O que é um molde base? É medida de corpo. Então não tem folgas de vestibilidade, não tem nada, é só para conferir se essas medidas iniciais estão certas, está seguindo a linha do corpo mesmo, para poder depois vir e confeccionar qualquer modelo, tá? Então, ó, aqui tá tudo certinho. São medidas sequinhas, cravadas, tá? Então, ó, essa aqui é a base dela. Deixa eu dar uma aproximada para vocês verem. Então, ó, tá aqui, ó, medida de pescoço, bem aqui, ó, na base do degolo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Tá bem aqui, aqui é o ossinho dela, da clavícula. Então foi aquela medida que eu peguei daqui, de largura de pescoço, e usei metade para largura. Então, medida de ombro, altura de ápice do busto tá certinho, medida de cintura e o mais importante que vocês querem ver, cava. A cava ficou Maravigold perfeita, ó. Aqui tá a medida da cava, opa, olha aqui a medida de cava dela, ó. Tá vendo? Tá juntinho com a cava da blusa, que é de malha. Olha aqui a largura da cava que eu usei, a referência dessa parte da frente do braço. Chegou na frente do braço, ó, dessa parte de trás aqui até aqui na frente do braço é a largura de cava. E a gente usa metade do que tá marcando embaixo na régua, né? Quando você coloca a base reta aqui em cima, no ombro, encosta atrás, aqui, Júlia, vira aí. Aí encosta a régua aqui atrás da omoplata, média altura, você consegue medir, ela vai prender o braço aqui, você vai visualizar aqui, ó, o início do braço, certinho, 13 centímetros, eu usei metade para botar a largura da cava. A altura, você consegue medir, ela vai prender o braço aqui, você vai visualizar aqui, ó, o início do braço, certinho, 13 centímetros, eu usei metade para botar a largura da cava. Então, gente, são medidas precisas, que não tem como errar, ó. Não deu papo nem na cava, nem em lugar nenhum, ficou perfeita a base dela. Então, o que isso significa? Isso significa que eu posso pegar essa base agora e desenvolver qualquer modelo, porque as medidas dela estão corretas. Posso alterar decote, posso alterar até mesmo a cava, comprimento e desenvolver qualquer modelo, tá? Mas isso é papo para outro vídeo. Tem vários vídeos de interpretação e desenvolvimento de modelo aqui no canal. Hoje a gente está focando especificamente no uso e na funcionalidade da nova régua de medidas Daisy Costa para Mundial Réguas. E é isso. Gostou? Me conta aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. O link tá aqui na descrição, no topo dos comentários. É só você correr lá no site para adquirir a sua. E